E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje, o que eu venho trazer para vocês? Eu quero falar um pouquinho sobre isto daqui, né? O que é isso aqui? Memória RAM, acertou. Bom, tanto memória RAM de computador, de desktop, quanto memórias de notebook, a regra se aplica para todos esses modelinhos aqui de memória, tá? Pode ser DDR, DDR1, que seria a própria DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Então assim, quando você vai comprar uma memória, primeiramente você vai consultar a sua placa-mãe para saber o quanto que ela pode te dar de upgrade. Então, por exemplo, você tem lá 4 GB de memória e você quer aumentar para 8. Será que ela tem campo suficiente para isso? Será que ela aceita até 8 GB? Enfim, todas essas informações você vai obter através das informações, das especificações da sua placa-mãe. Então isso você pode fazer através de softwares, né? Diversos softwares pela internet que você pode baixar gratuitamente que vão te dar estas especificações. Então vamos supor que você tem lá 4 GB de memória no seu computador e você quer aumentar para 8. Então não é só isso que você precisa saber. Primeiramente você precisa saber se ela é do tipo DDR2, DDR3, 4 e etc. Outra coisa é você saber a frequência dela, né? Se ela é de 1333 MHz, se ela é de 2400, 2666, tudo isso vai variar de acordo com o tempo, o ano da memória, né? Então se você tem lá, por exemplo, uma DDR2, então ela pode ter lá 533 MHz, 666, 667 na verdade, e assim por diante com outros modelos de memória. Então pessoal, o que acontece é o seguinte, você comprou sua memória, instalou no seu computador, funcionou maravilha. Mas o que muita gente não vê, não percebe, é se nessa memória, se vocês olharem todas as memórias que a gente compra, elas têm uma etiqueta, né, grudada aqui em cima dos chips de memória. Algumas memórias vocês não vão conseguir visualizar, porque algumas delas vêm um dissipador de calor. Claro que não seria viável você ficar tirando esse dissipador para você verificar qual que é o chip de memória, ou seja, qual é o fabricante daquele chip de memória, porque muitas vezes vocês vão comprar um módulo de memória. Quando eu falo módulo, eu estou me referindo a todo o seu pente. Então assim, quando você comprou o módulo de memória, você verificou lá no anúncio que está dizendo que o chip de memória é de uma determinada fabricante. Vamos supor a fabricante Samsung, assim como a Micron, que também fabrica chip de memória, a SK Hynix, a Elpida, Nanya, entre muitas outras marcas aí, tá? Então, de repente, você tem um fabricante de módulo de memória que trabalha com um monte de fabricantes de chips de memória. Você entendeu, velho? Só que a questão é, você comprou uma da Samsung. Só que quando você colocou via software ou quando você conseguiu visualizar a descrição, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, aqui no chip de memória geralmente vem gravado qual que é o fabricante, mas se tiver alguma etiqueta por cima ou algum dissipador que você não consiga ver, você pode fazer isso via software. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Por que isso, pessoal? De repente você está comprando, funcionou lá, né? Você colocou, tem 4 GB de memória e trabalha com 1666 MHz. Só que o chip de memória não é da mesma marca, então de repente o vendedor pode estar te enganando colocando na descrição um fabricante, só que quando você adquire está outro fabricante. Então através do software ele vai te dar um part number e com esse part number você pode fazer uma pesquisa na internet para verificar a veracidade dos fatos, verificar se realmente aquele chip de memória que está aqui é exatamente aquilo que você comprou no anúncio. Então é legal que muitas pessoas fiquem espertas com isso, porque hoje o que mais tem é golpe na internet. Então é algo que as pessoas às vezes não ficam muito preocupadas em saber, mas é importante porque existem qualidade de componentes, existem componentes que são melhores do que outros. Então de repente você se depara com uma fabricante que você nunca ouviu falar. E aí você não sabe se de repente aquele módulo de memória, aquele chip é tão bom quanto aquele que você comprou no anúncio, beleza? Bom, então vamos lá para o vídeo, pessoal, que eu vou mostrar aqui dois softwares bastante usados na internet
onde você poderá verificar isso e de repente fazer uma pesquisa através do part number, que nem sempre vem gravado na etiqueta, vem gravado na sua memória, mas o software vai poder te mostrar isso e identificar essa informação, e aí você vai fazer uma busca muito melhor feita na internet. Então, chega de conversa e bora lá. Bom, então vamos lá, galera. Existem dois programas principais aí, um bastante conhecido que é o CPU-Z e o outro é o Taipan Burner, tá? Então eu vou mostrar aqui os dois programas que vocês poderão visualizar as informações. Eu vou usar como exemplo as memórias que estão em uso no meu computador, tá? Que é uma memória, são duas memórias de 8 GB cada uma, de marcas diferentes, porém com mesma frequência. Tá? Por isso até que eu comprei com a mesma frequência para ativar o Dual Channel. Mas enfim, vamos lá. O primeiro programa então, que é o mais conhecido que eu falei para vocês, é o CPU-Z. Esse programa você pode baixar gratuitamente na internet, basta você digitar no Google e fazer o download dele. Aqui, pessoal, ao abrir o CPU-Z, a guia que mais nos importa ver aqui na questão de memória, claro, são estas duas aqui, ó, que é a Memory e a SPD. Se eu clicar aqui em Memory, então aqui eu vou ter a comprovação de que a minha memória se trata do tipo DDR4, tamanho total de 16 GB, está trabalhando em Dual Channel e aqui temos a frequência dele. Até aí tudo bem, então já está batendo as informações. Se eu vier aqui na aba SPD, eu vou ter algo um pouco mais detalhado. Primeira coisa que você tem que fazer quando chegar na aba SPD é clicar aqui desse lado esquerdo, onde você terá os campos de memória. Então, por exemplo, se eu clicar no slot 1, veja que não mostra nada. Por quê? O slot que está alocado, a memória que eu coloquei na minha máquina, está no slot 5 e no 7. Então eu vou clicar aqui no 5 e eu tenho o resultado. Então veja que ela me mostra então que é o DDR4, é um tamanho 8 GB, mas o que você tem mais que se atentar é exatamente aqui, ó. Aqui nós temos o modelo do fabricante. No meu caso é da marca PC Cooler, que inclusive eu fiz um unboxing dessa memória aqui no canal, quando eu comprei do AliExpress, que se trata de uma memória com RGB. E aqui, pessoal, é o que eu quero falar para vocês, ó. Veja que aqui eu tenho que a tecnologia dela, o módulo de memória ou o banco de memória, o chip, aquele pretinho, aquele quadradinho pretinho que fica lá na sua memória, é da marca Micron, né? Então se eu pegar ela na mão, eu tenho que ver ali, se eu conseguir visualizar, ela terá que estar escrito Micron, mas se você não consegue, através desse programa você consegue ver isso. E aí você vai comparar aonde você comprou, para verificar se lá no site do vendedor está escrito que é Micron. Muitas vezes não está, então por isso que você precisa verificar essa informação. Outra coisa importante que nós não vamos ter nesse programa, aqui eu tenho o part number, só que este part number aqui é do módulo inteiro de memória. Tá? O que nós estamos buscando é o part number para você fazer uma pesquisa na internet do chip de memória e não do módulo de memória como um todo. Mas pelo menos aqui no CPU-Z você já vai ter algo aqui para você poder confirmar algumas informações. Se eu clicar aqui e for para o slot 7, ó, eu tenho aqui uma outra memória da marca Cleasry, que é meio ruim de falar esse nome, mas veja que aqui, ó, o modelo do chip de memória é SK Hynix, né, que é bastante conhecida, ela fabrica chips de memória para vários fabricantes aí. Então é a mesma coisa, eu tenho que verificar lá onde eu comprei se realmente no anúncio está escrito SK Hynix. Porque se estiver escrito, como eu disse, uma outra fabricante, aí você vai ter que verificar se essa outra fabricante é conhecida, se ela tem uma boa procedência no mercado, se o componente dela é bom, se não queima com facilidade por superaquecimento e tudo mais. É isso que eu estou tentando explicar aqui. De repente você pode ter uma vida útil da sua memória muito menor porque você comprou gato por lebre. Então é isso que você tem que fazer, ok? Bom, então temos aqui essas informações neste programa. O outro programa, pessoal, que eu quero mostrar aqui para vocês é esse cara aqui, ó, que é o Taipan Burner. Também você pode fazer uma busca na internet e baixar ele gratuitamente. Ao abrir o programa, você vai vir aqui em Read, e aqui eu tenho minhas duas memórias, ó. Então vou começar aqui pela primeira, ó, que já vai me mostrar aqui tudo o que eu preciso de forma bem detalhada, assim como os clocks dela, a frequência dela e tudo mais. Mas veja que aqui do lado esquerdo, nesta coluna, nós temos
sobre o módulo de memória, ou seja, ela como um todo. Então eu tenho aqui o part number do módulo de memória. Inclusive aqui no CPU-Z eu vou mudar para o mesmo, ó, que era o slot 5 aqui, ó. Então nós podemos fazer algumas confirmações, algumas comparações aqui. Então veja que eu tenho aqui PC Cooler, certo? E aqui também, ó, PC Cooler, Micron do lado direito e aqui também Micron eu tenho aqui. Então tá batendo as informações. Então se você quiser pesquisar para saber qual que é o fabricante do chip de memória, você vai pegar sempre o part number, não daqui, ó, porque aqui é do módulo. Você vai pegar daqui, que veja que aqui são os componentes da sua memória RAM. Então eu venho aqui, copio esse cara, ó. Não precisa nem ser todo ele, eu posso vir até aqui, se no meu caso acabe em G8, tá? Dou um copiar aqui, ó, e abro a internet e faço uma pesquisa. Vamos lá, ó. Vou abrir aqui o meu Google Chrome, vou clicar aqui na pesquisa, Ctrl V e vou dar um Enter. Então aqui, ó, eu já tinha até pesquisado, pode ver que já está com um link de pesquisa. Eu vou clicar aqui e veja que ele já vai me levar para um site da própria Micron aqui, já me passando informações, ó. A frequência dela de operação máxima, o tamanho da memória, então realmente é uma memória de 8 GB, né? Ela tem aí a frequência que está listada aqui, entre outras informações. Então através desse part number, você vai verificar se realmente se trata daquele fabricante que você comprou, né? E da mesma maneira, então, galera, vocês podem buscar a outra memória, o outro pente que está aí no seu banco de memória, que está no slot de memória da sua placa-mãe. Vamos fazer o teste aqui, ó. Então eu venho aqui em Read, coloco aqui no meu segundo slot, que vai me mostrar então uma outra memória que eu tenho no meu computador. Então se trata aqui da Clisry, e aqui eu tenho o Manufacturer, que seria o fabricante, que é da Hynix. Então a mesma coisa, você vai verificar isso aqui e verificar se lá no site onde você comprou a memória, se realmente o fabricante é Hynix. E aqui abaixo você tem também o part number dela, então você pode copiar esse código e fazer uma busca aí na internet. Às vezes, pessoal, pode acontecer de você tentar buscar isso aqui ser um pouco difícil de achar, tá? Porque dependendo do fabricante aí, o part number pode ser de algum fabricante chinês, japonês, seja lá qual for. Então às vezes fica um pouco difícil de achar, mas você pode encontrar através de fóruns, de alguns outros sites que vão fazer alguma referência a esse part number. Então basta você procurar, mas só dele já bater esta informação aqui com o que está escrito no chip de memória do seu pente de memória, já vai estar ok. Agora, se não bater essa informação, aí você já tem que questionar o vendedor, né, que lhe vendeu lá essa memória com chip diferente do que estava anunciado, ok? Então esses programinhas são os que eu mais uso aqui para verificar todas as informações que você precisa saber da sua memória RAM. Então, como eu disse, não basta comprar ali, você espetar e funcionar. Isso é o mínimo que tem que acontecer. Mas você tem que saber também com relação aos componentes que estão ali estampados para verificar se realmente são bons, se condiz com aquilo que você comprou e etc. Tá bom, galera? Então eu espero ter esclarecido um pouco para vocês com relação a essa questão das memórias. Se vocês tiverem alguma dúvida, se algo não ficou tão claro, deixem nos comentários, sejam específicos para que eu possa fazer um vídeo numa outra pegada aí, tá? Ai, que delícia! Bom, pessoal, então se você gostou, curta o vídeo, compartilha com a galera, ativa o sininho das notificações e venha fazer parte também da nossa comunidade aqui do WhatsApp. Segue o link aí na descrição para quem quiser participar do nosso grupo, ok? Então fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!